Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Elina Vilmo. A gente vai tratar hoje sobre os comandos de repetição. Eu vou compartilhar a tela dos slides aqui para vocês e logo a gente prossegue com a explicação. Tá. Basicamente, na estrutura de programação do tipo comandos de controle de fluxo, existem três tipos de estruturas. A estrutura enquanto, a estrutura para e a estrutura repita. Essas três instruções, de maneira particular, apenas a estrutura repita, ela tem esse caso, eu diria, particular, e as três instruções têm o objetivo de executar um conjunto de ações repetidas vezes, né? Então, basicamente, todas as três estruturas têm o mesmo objetivo, que é realizar um conjunto de tarefas, um conjunto de instruções, né? Executar essas instruções repetidas vezes. A gente vai analisar a estrutura enquanto, né? A estrutura enquanto, basicamente, ela avalia uma expressão lógica. A expressão lógica, novamente, retorna o valor verdadeiro ou falso. Se a instrução lógica retornar um valor verdadeiro, eu executo a sequência de instruções que está entre o laço de repetição enquanto. Se a instrução retornar um valor falso, eu não executo o que está no interior da estrutura de repetição, nesse caso enquanto, e prossigo com o meu algoritmo. Então, a sintaxe básica da estrutura enquanto é basicamente o que vocês estão vendo aí em tela. Eu tenho o início do meu algoritmo e tenho o fim do algoritmo lá embaixo, não é isso? A estrutura enquanto eu escrevo da seguinte forma: enquanto a expressão lógica for verdadeira, eu faço e executo uma sequência de instruções, né? Que está entre a instrução enquanto e fim do enquanto, né? Essa instrução também eu consigo finalizar. Eu inicio o enquanto, né? Avalio a expressão lógica, executo os comandos e finalizo minha instrução enquanto, né? Vamos ver agora um exemplo. Eu vou copiar esse exemplo aqui dessa estrutura enquanto, certo? Vou copiar e vou compartilhar a tela do meu Visual G para a gente fazer lá no Visual G, ok? Vamos lá. Eu vou compartilhar a tela do Visual G, vou apagar o que o Visual G trouxe para mim e vou escrever o que estava lá na apostila, tá? E vou modificar algumas coisas aqui. Eu vou colocar o nome do algoritmo maiúsculo, né? Vou mudar essas aspas aqui para S, tipo de aspas, né? Eu vou trocar esses três pontinhos aqui, ó, que são caracteres especiais. A gente já falou sobre os caracteres especiais, né? E vou colocar entre traço aqui, né? No lugar desses caracteres especiais. O nome do algoritmo é exatamente esse aqui que eu estou colocando, tá? Esse algoritmo vai fazer o quê? Ele vai imprimir de 1 a 10. Observe. E de maneira eficiente. Por quê? Se eu fosse imprimir de 1 a 10, nesse momento, vocês iam imprimir como? Ia usar a estrutura escreva ou escreva, não é isso? Então, vocês iam usar escreva número 1, escreva número 2, e usar 10 vezes o escreva para escrever de 1 a 10. Uma estrutura do tipo while é mais eficiente. Por quê? Eu só vou usar essa estrutura uma vez e ela vai se encarregar de escrever de 1 a 10 para mim. Lógico, minha lógica tem que estar garantida, né? Então, vamos lá. Eu declarei meu algoritmo, o nome do meu algoritmo é esse aqui, né? Números de 1 a 10, então ele vai imprimir de 1 a 10. Eu preciso dessa variável aqui declarada, que é essa variável que vai... como é que eu posso falar?
Eu vou utilizar ela na minha estrutura de repetição, certo? Para percorrer a minha estrutura de repetição, né? Declarei essa variável do tipo inteiro. Inicio meu algoritmo. Eu digo que meu J recebe 1, né? O primeiro valor de J aqui, ó, recebe 1. Eu só vou indentar aqui meu algoritmo de minha estrutura enquanto isso aqui, certo? Digo que J recebe 1. J é 1, correto? Quando eu for imprimir, J é 1, correto? Então, J é menor ou igual a 10? É. Então, faça. Então, eu executo esse escreval aqui, né? Executo esse escreval. Escreve quem aqui? 1, não é isso? Então, eu vou concatenar com uma vírgula. Ele 1 e vou concatenar com uma vírgula, certo? Imprimiu 1. Então, J recebe J mais 1. J é quanto agora? J é 2. Então, eu volto na minha estrutura aqui, ó, while, né? Eu retorno na minha estrutura while, como eu fiz aqui. Se J é 2. 2 é menor ou igual a 10? É. Então, eu imprimo 2 e coloco uma vírgula, certo? J recebe J mais 1. J vai ser quem? 3. Retorno aqui na minha estrutura while. 3 é menor ou igual a 10? É. Então, eu imprimo 3 e coloco uma vírgula, né? J recebe J mais 1. J vai para quanto? 4. 4 é menor ou igual a 10? É. Imprimo 4 e coloco uma vírgula. Então, eu vou fazer isso até J ser maior do que 10. Então, vamos aqui. Quando J é igual a 10, né? Eu vejo J é menor ou igual a 10? É. Então, eu imprimo 10 e coloco uma vírgula, certo? J vai ser 11 agora, né? Que é 10 mais 1, 11. 11 é menor ou igual a 10? Não. Então, ele não executa nenhuma dessas instruções, ele cai fora do laço. Ele cai fora do laço e eu vou escrever aqui, ó, escreval, fim do laço ou repetição. Eu informar que o laço de repetição while foi finalizado, certo? Eu só vou colocar mais um escreval aqui para ele deixar tudo bonitinho aqui, certo? Vou executar agora para vocês verificarem. Vou executar o algoritmo, lá, ó. Ele escreveu de 1 a 10, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E fim do laço ou repetição. Né? Ele escreveu dessa forma, o 1. Isso porque não tinha tamanho aqui a tela. Não está configurado aqui o tamanho da tela. Mas tudo bem. Ele escreveu aqui, ó, de 1 a 10 no meu algoritmo. Vamos lá. Utilizando esse mesmo algoritmo, eu só quero imprimir os números pares. Então, como é que imprime os números pares? Vamos usar aqui. Eu acho que esse exemplo está até no exercício, né? Então, eu só vou escrever se mod cj mod cj mod 2 cj mod 2, então cj mod 2 se é par, então eu escrevo o fim aqui do C. Aqui agora só vou mudar o nome do algoritmo aqui, par. Só vai escrever os números pares de 1 a 10. Vamos executar aqui o algoritmo. Deu um erro aqui na estrutura então. Vamos lá, consertar a estrutura então, laço de repetição então. CJ mod 2. Então, vamos executar ele. Estou fazendo uma coisa errada. CJ mod 2 igual a 0. J mod 2 igual a 0. Então, né? É par, então executa, ó, 2, 4, 6, 8 e 10. Ok? E aqui ele está imprimindo
né? Todos os números pares de 1 a 10. Ah, eu quero agora, vamos finalizar o algoritmo, imprimir todos os números pares de 1 a 100. Vou trocar aqui o nome do algoritmo, ó, 100, certo? Executo o algoritmo. Tá aqui, ó, todos os números pares de 1 a 100, 2, 4, de 1 a 100, inclusive o 100, de maneira rápida. Se eu fosse utilizar isso utilizando os comandos que vocês já tinham estudado anteriormente, vocês não iam conseguir, se vocês fossem executar de 1 a 100 dessa maneira. Dessa maneira, eu digo de maneira mais eficiente. Vocês iam ter que escrever 50 vezes o comando, a instrução escreval, ok? O exercício, eu não sei se lá no fim do slide tem um exercício para imprimir os ímpares, mas só é vocês modificar esse exercício, né, de impressão de número par e imprimir agora os números ímpares, de 1 a 100, ok? Eu vou finalizar essa aula agora, a aula de estrutura enquanto, e a gente, na próxima, a gente volta estudando a aula a segunda estrutura, que é a instrução para, ok? Aguardo vocês na próxima aula. Abraço.